Como artista, eu me vejo sendo apenas aquela criança que amadureceu, cresceu em consciência social, mas procura, como sempre, compartilhar aquelas coisas que sempre me entusiasmaram. Eu quero dizer assim, as coisas que encantam a gente. Eu sou um andarilho, um nômade, digamos, porque eu procuro me expressar de muitas formas, além de arte, inclusive, mas, eventualmente, o lugar onde eu me encontro regularmente mais confortável é isso que definem como arte. Eu pinto e desenho desde criança. Minha mãe gostava de pintar óleo, aprendeu com parte da colônia italiana e desenvolveu-se por aí. Eu me lembro que, pequeno, ela me levava às vezes e me dava uns papéis e umas tintas aquarelas ou guaches ou papel para desenhar, enquanto ela estava praticando nesses encontros e tudo. E eu aproveitava para desenhar dinossauros e tudo. E nessa brincadeira, eu fui pintando, desenhando e gostava muito de imagens clássicas e de quadrinhos, que era onde eu também podia me nutrir. Da época de 60, eu era muito moleque. Nos anos 60, exploração da Lua e tudo, e as aventuras espaciais eram ordem do dia. Eu tinha heróis espaciais, sabe como é que é, nos gibis. Então, eu gostava dessas coisas. Mystery in Space, O Homem no Espaço. Aqui eram as aventuras de Joy Cometa. E eu me vi depois, de alguma forma, desenhando essas coisas, sabe? A habilidade de desenho foi me encaminhando pouco a pouco também para arquitetura, geometria descritiva, perspectiva, mas depois de tantas coisas, eu acabei fazendo um novo vestibular para artes. E mais adiante, depois de cursar e viajar um tanto, eu me vi pintando elementos como radiogaláxias, estrelas e não só isso, né? Eu também tenho uma vertente que gosta dos mitos. Quando eu estava nessa época de transição, já em meados dos anos 80, eu tinha um desenho à la Gustave Doré e também tinha essas. Lá em casa tinha umas reproduções que meu pai gostava, de Sandro Botticelli. Então eu tinha umas informações, mas eu estava querendo, moderno, contemporâneo, sair um pouco da minha maneira clássica. E aí eu estava olhando as imagens que eu gostava e tive um insight de que as imagens que eu gostava da exploração espacial, isso antes do Hubble, hein? Nem falar do James Webb Space Telescope. Claro que eu já conhecia Hubble de estudos, mas tipo do universo, mas as imagens que eu via eu achava lindas. Então, essas imagens eu passei a usar, tirando dos computadores também, e de algumas maneiras de ver à noite que eu tinha, eu começava a ver essas imagens de tal forma que elas começaram a ganhar um perfil, tanto na tinta a óleo como na tinta acrílica sobre tela, elas ganharam uma força que eu entendi bem contemporânea, até de avant-garde, né? Até avançada, porque elas estavam lá surgindo e, ao mesmo tempo, eu não me sentia tão preso a uma tradição do passado. Então, a essa altura de hoje, eu não tenho mais nada contra essa tradição do passado e do futuro. Eu acho que a gente tem que reinventar uma tradição do agora, sabe? Mas isso não é uma coisa que vem assim de fora, tem que vir de dentro das necessidades de cada um e da coletividade a que a gente pertence. Então eu resolvi pintar e fui pintando essas imagens. Aquela tela que tem a 1 e a 2, ela é rastro de cometa, porque eu vi num atlas de cosmologia, às vezes na Scientific American também, a revista, há muitos anos que já tem aqui no Brasil a edição em português, mas só tínhamos a edição inglesa, americana, e você tinha essas imagens científicas. E eu achava que elas davam magníficas telas. Algumas eu usava como elas estavam saindo e eu ia modificando de acordo com a minha conveniência. Rastro de cometa é isso. É um cometa, eu já não me lembro nem a fonte. Às vezes ele é meio idealizado. E você procura dar, e eu dava ali em cores chapadas. O exercício era dar em cores chapadas. As pessoas pensam que, por estar tão ligado à ciência, a gente fica sempre só dentro do pensamento conceitual. Eu volto às imagens e quero lembrar que o pensamento conceitual é uma maneira confiável de abordar a realidade dentro dos seus limites. Digamos que o ser humano tem também uma dimensão de silêncio. Eu vou cortar minha fala e vou citar Einstein. Ele diz
que a maior experiência que se pode ter é a experiência do mistério. Essa experiência, uma pessoa que não tem, ela está mais para morta do que para viva, no meu linguajar mais tosco. E é isso, a experiência do mistério, ela anima o verdadeiro cientista. Ele quer conhecer nesse sentido, quer conhecer de uma forma confiável. E do artista também, ele quer conhecer, ele quer reconhecer, ele quer tocar naquilo, mesmo que seja, e geralmente para o ser humano é sempre meio imaginal. Então, ver é também colocar algo de si no que é visto. E eu acho que a posição, para mim, de artista é, no fundo, a mais confortável para esta criatura, às vezes, nômade, que eu sou.